Então, eu estou batendo nessa tecla porque a maioria que está aqui no canal são pessoas que frequentam a igreja, de alguma religião. A maioria, né, religião evangélica, mas tem outras religiões também. E eles acham assim, levou a pessoa para a igreja, está resolvido. Gente, cuidar de família é muito mais do que isso. Por isso que eu desafio todo mundo a separar 30 minutos todos os dias para você dedicar à sua família. Que serão os 30 minutos? 30 minutos de estudos, de assistir uma live, de ler um livro, se possível assistir uma live todos os dias nesse canal e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Porque eu ensino de forma prática, eu compartilho as minhas experiências. E gostaria que você também compartilhasse suas experiências aqui no chat. Que você mandasse um testemunho, que você mandasse uma pergunta, que você mandasse uma sugestão de vídeo, uma sugestão de assunto para ser abordado. Porque aí você ajuda a sua experiência a servir para ajudar outras pessoas. Então, eu estou pegando o texto de Ezequias para dar um sentido à sua vida. Os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, os próximos 50 anos que a gente viver, se a gente viver, se alguns aqui viverem mais 50 anos, serão usados para quê? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Por quê? Por que muito casamento está com problema? Porque o homem em casa para ser servido pela esposa. Ele depende da esposa em vários fatores. O contrário também é a mesma coisa. Tem mulher que casa e ela se torna dependente do marido fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tudo ela depende dele, tudo ela espera dele e ele não consegue suprir todas as necessidades, porque tem coisa que é ela com a família dela, ela com ela mesma, ela com Deus. E isso é importante a pessoa entender. E o casamento se torna disfuncional. E o casamento se torna turbulento porque eles não se entendem. Por quê? Simples demais, gente, porque as pessoas não estudam para casar. Não é estudo de ir para a escola, não. Estuda o casamento. Porque todo solteiro sabe como ser um casal feliz. Pode perguntar a qualquer pessoa solteira para você ver que ela vai te dar uma receita, ela vai te dar uma palestra sobre como ser um casamento feliz. Eu tenho na playlist ali os 10 mandamentos da família feliz. Ele sabe coisa melhor do que isso. Por que ele sabe melhor do que eu? Porque não casou. Porque quando ele casa, ele percebe que é muito mais complexo. Tem muito mais coisas envolvidas do que a gente imaginou. Quer ver outra coisa que acontece demais? Quando tem filhos. Qualquer pessoa que não tem filhos sabe a receita de fazer a criança dormir cedo, a criança não interromper os pais, a criança ser obediente, a criança comer tomate, comer cenoura, comer couve-flor, comer verdura, beber bastante água, não comer chocolate, não comer açúcar. Olha, quem não tem filho tem as respostas para isso. Até o dia que ele se torna pai ou mãe, e aí fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço com essa criança? Por quê? Porque uma coisa é pensar o que é, outra coisa é viver aquela experiência. É viver aquela experiência da paternidade e da maternidade. É viver numa família em que você tem que pagar as contas, em que você tem que levantar cedo, que você tem que dormir tarde, em que você tem que comer pão de dores e saber que isso não edifica um lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O que edifica uma família? O que constrói um relacionamento? É a gente seguir as diretrizes, os fundamentos que Deus estabeleceu. Marido, cuide da sua esposa como vaso mais frágil. Aqui vamos dar uma resumida. O que Deus está falando? Homem, cuida bem da sua esposa, proteja, sustenta, ampara, seja companheiro, seja amante, seja amigo, seja carinhoso, seja atencioso. Olha, tudo está falando. Está lá registrado, 1 Pedro 3,7. Mulher, se submeta. Deixa o homem cuidar da casa, deixa o homem cuidar do serviço dele. Mas ela começa a falar, e faz isso, e faz aquilo, e faz isso, e faz aquilo. E ela começa a atormentar o cara, a perseguir o cara. E toda hora que ela passa. Tem muitos memes na internet assim, ó. O cara passa e a mulher manda, o cara passa, a mulher pede, o cara chega, a mulher fala. Ela manda mensagem só dando ordem, só pedindo alguma coisa, só lembrando ele de fazer algum serviço. E a namorada? Acabou. Acabou.
Os beijos, acabou os abraços, acabou o carinho, acabou a palavra de afirmação, agora só sobrou o serviço para fazer. E assim os casais se distanciam. E assim os casais não se conhecem. E a pessoa não para analisar isso. Ela não para pensar nisso. Até numa live dessa, a pessoa entra, fica um minutinho e às vezes dá o like para dar uma força, mas vai assistir uma outra coisa que é engraçada. Isso aqui, esse assunto não é engraçado, realmente não é engraçado. A gente pode até falar alguma coisa engraçada uma vez ou outra, mas a situação não é engraçada. Por quê? Os maiores problemas acontecem dentro de casa. É só olhar aí, ó. Qual a causa dos estupros? Olha, muito estupro poderia ter sido evitado se os pais relacionassem com os filhos e ensinassem os filhos como sair por aí, como andar por aí. Não estou falando de roupa nem nada, não. É questão de cuidado. Tem jovem adolescente que sai pela rua, parece estar dentro do quarto, ele está tão disperso, ele não tem. Por quê? Porque não conversa com os pais. E aí ele acha que na rua ele está em insegurança, igual quando está em casa. Por quê? Porque os pais não conversam com os filhos. Eu não tô querendo entrar em polêmica nenhuma, não. Estou querendo mostrar o seguinte: os pais não conversam com os filhos. Eu sempre tenho essa experiência durante essa minha vida. As pessoas falam assim: ô pastor, você e seus filhos conversam bastante? Conversa com meu filho não conversa comigo. Ué, como é que seu filho não conversa com você? Quando ele nasceu, você já era adulto. Quando você gerou uma criança, você já era um homem ou uma mulher. Então você já era adulto. Biologicamente, pelo menos fisicamente, você tinha lá uma boa idade, né? De adolescente para cima. Quer dizer, você está alguns anos ou algumas décadas à frente dos seus filhos. Não é difícil o que eu vou falar, não. Olha só, quando você nasce, quando o seu filho ou sua filha nasce, você já tem capacidade de interagir com ela. Então o que você faz? Interage com ela. É só isso. É conversar com a sua criança, é andar com a sua criança, cuidar, proteger a sua criança, e aí você vai conversando. Agora, qual que é o discurso do adulto? Mas eu não tenho tempo. Ué, o filho é de quem? Se vira. Eu não tenho paciência. O filho é de quem? Se vira. Mas eu não sei conversar. Você não sabe conversar? É só conversar, ué. Conversar o quê? O que a criança gosta de conversar. É aí que está o segredo. Talvez é aí que é o maior desafio dos pais. É falar o que a criança quer conversar. É conversar o que o adolescente quer conversar. Porque o que é natural da gente? Falar o que a gente quer. Tá? Aqui eu estou falando o que eu quero, porque aqui é um canal que estou passando uma informação, um conteúdo. Mas se eu for conversar com você, pode reparar. Toda vez que eu vou conversar com você, a não ser que eu tenha um assunto assim, específico que eu preciso tratar com você naquela hora, tirando disso, eu vou sempre dar prioridade para você falar de algum assunto. Se você não tomar iniciativa, eu mesmo tomo. Mas normalmente é assim que eu faço. Porque eu criei um hábito de dar preferência ao outro. Por quê? Quando você dá preferência ao assunto do outro, você ganha atenção. Porque todo mundo quer contar a própria história. Todo mundo quer contar alguma coisa. Todo mundo quer falar sobre alguma coisa. E quando você dá atenção a essa pessoa, você ganha o carinho e a atenção dela. Quando você faz isso para as crianças, para o adolescente, para o jovem, você conquista o seu filho. Por que seu filho não conversa com você? Sua filha não conversa com você? É porque você não dá atenção. Conversa, porque eles conversam com outras pessoas. Com quem? Aí tem um monte de gente. Aí vem aquela frase que eu mesmo criei, né? Aquela frase assim, ó: a má companhia está onde a boa deveria estar.